Olá, queridos irmãos, é uma grande alegria poder novamente estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Iniciamos o novo trimestre na semana passada e o nosso objeto de estudo é o livro do Evangelho de Mateus, um dos livros sinóticos dos 4 evangelhos, e que vamos estar estudando aí durante esse trimestre, ok? Na semana passada, o nosso irmão Felipe já havia nos introduzido o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4, ok? Então no capítulo 3 vai falar um pouco sobre o batismo de Jesus, né? Quando ele se apresenta a João Batista e solicita que ele o batize. E no capítulo 4 vai falar sobre a tentação ali no deserto e juntamente com a escolha de alguns discípulos ali junto ao mar da Galileia, ok? Pois bem, só uma observação antes de nós começarmos a estudar o capítulo 3. No capítulo 2, fazendo uma retrospectiva, Jesus ainda é uma criança, né, recém-nascido, um bebê, e ele então tem que sair em fuga, sair fugitivo da cidade a qual ele estava, por conta de uma decisão de Herodes, né? Ele manda matar todas as crianças porque ele tinha medo que alguém lhe tomasse o poder, né? Que alguém que estava ali nascendo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o Salvador, e ele com receio, com medo, mandou então exterminar todas as crianças, todos os pequenos, né? Crianças do sexo masculino, mandou exterminar todos. Então seus pais fugiram para o Egito. Pois bem, isso no capítulo 2. No capítulo 3, o autor ele inicia, ele abre o seu capítulo, já Jesus não mais uma criança, um adolescente, mas Jesus já tem 30 anos de idade e Jesus precisa fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. E uma delas foi o batismo, ok? Então ele se achega até João e essa conversa entre João e Jesus é muito interessante porque João ele pregava o arrependimento de pecados e Jesus não tinha pecados, né? Mas ele disse: Olha, Senhor, eu não sou digno nem de desatar, nem, sabe, de tirar a sandália dos seus pés. E ele disse: Não, façamos assim para que se cumpra a justiça de Deus, né? Para que a palavra de Deus ela seja cumprida, né? Então Jesus ele foi obediente a ponto de uma voz do céu, né, a voz de Deus, dizendo: Este é o meu filho amado, a quem eu comprazo, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho alegria. E nós, como filhos, temos que promover também essa mesma alegria em Jesus. E aos nossos pais também, né? Porque tem pai que olha para o filho e fala: Não tenho no que me orgulhar do meu filho, não tenho alegria, não tenho satisfação, né? Então, é, uma das coisas importantes na vida do crente é quando ele se batiza, ele precisa mudar a vida dele, os frutos dele mudam totalmente, né? Ele deixa de ser quem ele era para se tornar uma pessoa melhor, se tornar um filho melhor, um crente melhor, um cidadão melhor, ok? Então, só essa observação. No capítulo 3 então, se inicia Jesus tomando uma grande decisão do batismo. É, João Batista ele sabia que o batismo com água era provisório. Os pecados cometidos eram naquele momento perdoados, limpos, mas as pessoas saíam dali pecando novamente. Se o batismo com água fosse o suficiente, as pessoas não retornariam a pecar. Não é o ritual do batismo que nos garantirá a vida eterna, e sim o batismo pelo sangue de Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos mostrar que realmente aceitamos. Não devemos mais andar nos mesmos caminhos que nos levam à perdição, e muito menos a praticar o mal. Como pessoas perdoadas, purificadas, lavadas pelo sangue de Jesus,
Devemos dar bons frutos, dar bons exemplos, para quando Jesus nos resgatar, não façamos como fez a figueira. Está registrado em Mateus capítulo 21, 19. Secando-a, pois não havia achado fruto nela. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, acredite, você também é amado por Deus. Deus chama Jesus de filho amado, mesmo Jesus nem ter começado ainda o seu ministério. Deus já conhece você, Ele sabe do teu potencial. Nenhum erro seu é forte o suficiente para destruir os planos que Ele tem preparado para mim e para você. Em toda a pregação de João havia uma demanda fundamental: arrependei-vos. Mateus 3:2. Esta era também a exigência fundamental de Jesus, porque esse iniciou seu ministério pregando o arrependimento e a fé no Evangelho. Fica evidente que convém deter-nos para analisar muito bem o que significa esse arrependimento e como se deve interpretar essa exigência básica tanto do rei quanto do seu arauto. Deve destacar-se que tanto João quanto Jesus usam a palavra arrependimento sem explicar o seu significado. Usam-na com a segurança de que seus ouvintes saberiam perfeitamente o que queria dizer. E quando pareceu João, Jesus ele soube que era o momento certo de iniciar o seu ministério, de começar o seu ministério. O seu momento chegou, né? Porque ocorreu desse modo. Havia uma razão muito singela, vital. Até esse momento na história, nunca um judeu algum se submeteu ao batismo. Os judeus conheciam e usavam o batismo, mas somente para os prosélitos, que eram pessoas que vinham do politeísmo, pessoas que vinham de outras religiões e que eles eram batizados porque diziam, vindos de outras religiões, consideravam-se natural que fosse necessário que se batizassem porque estavam cheios, o estado deles estava manchado de multidões de pecados, pessoas que estavam sujas, imundas. Então os judeus acreditavam que para ele se converter para o judaísmo teria que ser batizado. Mas um judeu, mas para o judeu tinha que pensar jamais que ele, membro do povo eleito, filho de Abraão, que possuía a certeza da salvação, pudesse necessariamente ou necessitar do batismo. O batismo era para pecadores, nenhum judeu se considerava pecador, afastando ou afastado de Deus, porque sendo filho de Abraão, acreditava que a sua santidade estava assegurada. E pela primeira vez em sua história, os judeus se deram conta de seu próprio pecado e de sua própria clamorosa necessidade de Deus. Nunca em toda a sua história tinha havido tão excepcional movimento nacional de arrependimento. Há muitas pessoas que acham pelo fato de estarem dentro da igreja, elas já estão salvas. Ou porque ela nasceu de um pai crente, de uma mãe crente, ela já está salva. Nós temos que ter um arrependimento. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e seguir a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não é o batismo. Quando Jesus disse, João disse, eu necessito ser batizado por ti, porque eu batizo com água e o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, não é que a forma de batismo é uma mais poderosa que a outra, não. Mas ele reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está acima de tudo e todos. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe com essa palavra. Como o nosso tempo é curto, a gente acaba não tendo muito espaço para a gente conversar. Eu espero que possamos buscar ao Senhor e aceitá-lo
na nossa vida, nos converter dos nossos maus caminhos e andar em comunhão com Ele sempre. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e até a próxima.